Shalom, shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho, para mais um vídeo para o nosso grupo de leitura e meditação da Bíblia, que é o Techuvá. Eu gostaria hoje, na verdade, nós vamos falar sobre o capítulo 14 do Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Mas antes de começar a falar aqui sobre os meus comentários, eu quero orar com vocês. Vem orar comigo. Pai de amor e de bondade, obrigada, Pai, pela oportunidade de ler as Escrituras. Obrigada, Senhor, por se apresentar a nós através das Escrituras. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada dia em que nós podemos ler, em que temos a liberdade, Senhor, de ler as Escrituras em nossas casas, em nossos lares, em nossa igreja, em nosso culto online. Ler, Senhor, com liberdade. Eu te louvo e te agradeço por isso, Senhor, porque nós temos a oportunidade, Senhor, e nós agarramos essa oportunidade. Pai, por favor, nos ajude a permanecer lendo as Escrituras, a perseverar nessa leitura. Nos traga, Senhor, as tuas revelações, nos traga sabedoria. E que toda vez, Senhor, que nós lermos, a gente não fique somente, Senhor, no entendimento, somente no consciente, mas que realmente a gente tenha o cuidado, Senhor, de praticar aquilo que nós estamos lendo. Praticar aquilo que Tu mesmo, Senhor, está nos ensinando, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada pessoa, Senhor, que está vendo esse vídeo. Abençoa seus lares, sua casa, seus filhos, maridos, seus familiares. Guarda essa pessoa, coloca teus anjos, Senhor, junto dela, ajudando, Senhor, ela a entender. Derrama sobre nós, Senhor, da tua sabedoria, que me dá clareza, nos dê clareza, Senhor, para ler e entender aquilo que nós estamos lendo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, meus amores. Então, como eu disse, nós estamos no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, segundo as perspectivas de Mateus, o capítulo é o 14. Então vamos lá. A versão que eu estou lendo aqui é a versão NVT, é a nova versão transformadora. E na minha Bíblia traz assim: Herodes e a morte de João Batista. E eu quero começar com vocês lendo ali o versículo 2, que vai falar assim, ó. Disse a seus conselheiros, está falando sobre Herodes, né? Deve ser João Batista que ressuscitou dos mortos, por isso ele tem poder para fazer esses milagres. Herodes estava falando de Jesus achando que era João Batista, que João Batista ele já tinha morrido, né? Herodes já tinha mandado matar ele e ele fala isso. Mas olha só, mesmo Herodes tendo mandado matar João Batista, ele cria que ele era poderoso, né? E eu achei interessante esse ponto. E também uma outra forma de pensar é que mesmo ele crendo que João Batista era poderoso, ele foi lá e mandou matá-lo, né? Então olha só que interessante, por causa, né, para satisfazer a vontade de Herodias, para satisfazer a vontade do outro, ele mandou matar um homem que ele achava que era um profeta, que ele achava que era poderoso, que ele temia, né? Então, olha só, né, como é interessante isso. Nós temos muitas coisas para falar sobre esse versículo, sobre esse ponto. Porque Herodes ele estava sendo confrontado ali por João Batista, porque ele estava num relacionamento que era incorreto, né, com a sua cunhada, né? E mesmo assim, ele não deixou de se relacionar com ela. Ele estava enraivecido, ele queria ele queria continuar, ele estava sendo obstinado em continuar naquele relacionamento. Então, né, por isso, né, surgiu todo esse contexto, acabou acontecendo, né, a morte de João Batista. Mas o que eu quero dizer aqui é para que nós tenhamos cuidado quando nós estamos empenhados em algo, quando nós estamos, como que eu posso dizer para vocês? Sendo confrontados às vezes com algo que nós estamos realmente empenhados, sendo obstinados com aquilo, porque se nós estamos sendo confrontados, a nossa reação deve ser: opa, o que está acontecendo? Será que realmente é com isso, né? Eu preciso levar ao Senhor. Senhor, é realmente
isso que eu preciso fazer, é dessa forma que que eu preciso fazer, e não ficar enraivecido, esbravejar e tirar a cabeça de alguém, né? Metaforicamente falando, né? Então, a gente precisa, sempre que nós formos confrontados, sempre que nós formos criticados, a gente precisa prestar atenção e acender um alerta dentro da gente, né? Amém? Então, vamos lá. No versículo 8, ele vai falar assim: instigada pela mãe, a moça disse: quero a cabeça de João Batista num prato. Cuidado, muito cuidado com o que você pede para os seus filhos. Muito cuidado com a autoridade que você exerce sobre os seus filhos. Essa moça podia pedir qualquer coisa no reino, mas ela foi lá e pediu a cabeça de um homem num prato. O que ela ia fazer com aquilo? Né? Não ia fazer nada, não tem serventinha nenhuma. Só para satisfazer o seu ego, dizer que eu posso tudo. Mas muito cuidado com a autoridade que você exerce sobre os seus filhos. Sobre essa manipulação, né? Manipulação não é do Senhor. Você precisa, né? Nós precisamos cuidar com isso. Buscar no Senhor a forma, né? A gente precisa ensinar, nós precisamos orientar, mas não manipular. Amém? Vamos lá então. Depois vai acontecer a primeira multiplicação dos pães. E no 13 vai ficar assim: logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado a fim de ficar só. Que notícia? Notícia da morte de João Batista. Então Jesus ele ficou triste, né, com a morte do seu primo. E no 14 fala assim: ó, quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela e curou os enfermos. Então, mesmo Jesus entristecido, mesmo ele triste, enlutado com aquilo, ele não deixou de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele teve compaixão. Olha só, tentem se colocar no lugar. Quando nós estamos tristes, não sei se vocês já passaram pelo luto, mas quando nós estamos tristes com algo ou enlutado com algo, a gente quer somente viver aquilo, somente ficar naquele casulo, naquela tristeza. E não quer saber de mais nada. Mas olha só, vamos pegar o exemplo de Jesus aqui. Jesus, ele saiu do barco, ele estava triste, lutado, mas ele saiu do barco e teve compaixão pelas pessoas que estavam ali seguindo ele, caminhando junto com ele, teve compaixão. Ele deixou a tristeza de lado, ele tirou, né, a tristeza, tirou ela de lado e deu lugar à compaixão pelas outras pessoas e fez aquilo que ele foi, né, que era para ele fazer naquele momento. Então, que tamanho, né, que exemplo extraordinário, para que a gente não deixe de fazer aquilo que o Pai nos chamou para fazer, por algum motivo, né, algum outro motivo, a gente realmente continue naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Uma anotação que eu fiz aqui, que agora eu me veio aqui nos meus olhos. Jesus, ele não deixou que a sua tristeza o dominasse e o seu propósito de estar ali era maior. Então, nosso propósito, o que Deus nos chamou para fazer é muito maior do que aquilo que nós estamos passando. Amém? Vamos lá. No 16. 16, Jesus ali já está falando agora sobre a multiplicação dos pães e do peixe, né? Que os apóstolos eles estavam falando para o povo, para Jesus mandar o povo embora, porque ali não era longe de tudo e não tinha como alimentar aquele povo todo. E no 16 Jesus fala assim: não há necessidade, disse Jesus, providenciem vocês mesmos o alimento para elas. Olha só. Qual a ordem que o Senhor te deu? Né? Você já conseguiu identificar? Você já conseguiu entender? E você já mostrou para ele o que você tem? Jesus, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Você já mostrou para ele? Porque com esse pouco, com um pouquinho que você tem, no meu caso aqui, né, um celular e uma Bíblia, no pouco que você tem, Jesus, ele multiplica. E glória a Deus por isso. Porque não é o que nós temos, é o que ele tem. É o que ele faz através de nós. E não é porque eu tenho pouco que eu vou deixar de fazer. Não é porque você tem pouco que vai deixar de fazer. Faça com pouco. Seja fiel no pouco, que o Senhor é fiel no muito. Amém?
Vamos lá. Depois no 28. Quero ler com vocês assim, ó. Então, Pedro gritou. Ali, daí agora já é Jesus ali, depois disso, né, da multiplicação dos pães e do peixe. Jesus, ele subiu no monte e os discípulos foram, saíram no barco para atravessar, né, o mar ali. E nesse atravessar tinha muito vento, tinha muitas ondas, estava batendo contra o barco. E Jesus estava no monte e foi caminhando sobre as águas até esse barco. E daí agora eles tinham avistado, mas não ainda tinham entendido que era Jesus, né? Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Então olha só, essa coragem e ousadia de Pedro, que nós tenhamos também essa coragem e ousadia de sair ao encontro do Senhor, mediante, não obstante, né, não importando o que está acontecendo ao nosso redor, que a gente saia ao encontro do Senhor, porque ele falou para Pedro, né, venha, e Pedro foi. Claro que, né, Pedro teve ali um momento em que ele começou a olhar para as situações, mas isso também nos ensina que nós não devemos olhar para a tempestade ao nosso redor, mas que a gente precisa manter os nossos olhos fixos no Senhor. Amém? E isso me lembrou lá os Salmos 89:9, que eu até marquei aqui. E eu quero ler com vocês, que vai falar assim, ó. 89, versículo 9. É sobre o Senhor, né? Governas os mares revoltos e acalmas as ondas agitadas. Esse é o Senhor, né? Jesus mostrou ali em Mateus, né? Ele relatou em Mateus, nos outros evangelhos também, que ele é esse Senhor que estava relatando aqui em Salmos. Ele governa os mares revoltos e é ele que acalma as ondas agitadas. Aleluia! Glória a Deus. Então, se o Senhor, né, ele faz isso com um mar revolto, se ele faz isso, se ele, né, olha o tamanho do mar, a força que ele tem, ele também faz isso na nossa vida. Ele também governa a nossa vida, se nós permitirmos que ele governe. Amém, meus amados? Então, estes são os meus comentários, né, de Mateus, ali o capítulo 14. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa leitura, tenha trazido clareza, entendimento em mais alguns pontos aí. E glória a Deus. Amém? Beijo e até o próximo. Tchau.